Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao webinário Nova ONG, um evento oficial da Rede Nacional de Aprendizagem. Esse é um evento que eu vou te mostrar, né, como começar uma ONG do zero. Essa é a promessa desse evento e a minha, vamos dizer assim, a minha garantia aqui para você é que até o final dessa aula você vai ter muita clareza de quais são as fases que a gente passa por esse processo de abertura. Eu já estou no terceiro setor há muito tempo e quando eu vim para cá, para a internet, como eu já falei rapidamente, uma das coisas que mais me, vamos dizer assim, me empolgou com esse processo, que mais fez o meu coração cantar, foi poder verdadeiramente estar ajudando pessoas vocacionadas pelo social, apaixonadas pelo social, mas que por algum motivo estava patinando, estava com dificuldade, né, em conseguir implantar, montar, abrir a sua ONG, tá? Então vamos falar um pouquinho, deixa eu mostrar. Desculpa, gente, mas antes de eu te mostrar aqui algumas das pessoas que eu tive o privilégio de ajudar, deixa eu te explicar para quem é esse evento, né? Para quem é, porque se não for para você, vamos, né, ter muita clareza nisso para poder você não ficar aqui e depois se decepcionar. Esse webinário são para três tipos de pessoas. Para quem quer começar a ONG do zero, mas tem dificuldade, está com dificuldade. Para quem já está envolvido com social, já tem algum projeto social, já trabalha com algum coletivo, algum movimento, mas não está legalizado, está trabalhando de forma informal. E também para quem já dirige uma ONG, para quem já tem um CNPJ, mas está querendo modernizar a sua instituição. Beleza? E aqui eu queria começar falando da Aline, porque tem algumas pessoas que passam na nossa vida e que são marcantes pelo contexto do momento que a gente se encontra, pela história de vida. E a Aline é uma dessas pessoas, é uma dessas alunas que, quando eu conheci, num evento parecido como esse, há alguns anos atrás, ela me falou assim: Alexandre, a gente já tinha desistido de ter do sonho de ter uma ONG. Quem é a gente, né? É ela e o marido dela, o Fabrício, que é parceiraço dela. A Aline é aquela baiana arretada de Vitória da Conquista na Bahia, e ela aqui está segurando o que eu brinco, né? Chamando da certidão de nascimento da ONG da Aline, né? E aí eu tenho muita felicidade de hoje, passando, sei lá, uns 2 anos, talvez, 3 anos, não sei, de ver o que a Aline se tornou. Ela está aqui embaixo, na foto aqui embaixo, não sei se está dando para ver perfeitamente, mas a Aline criou, né, abriu, né, o Instituto Bem-Maker, lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Ela é conselheira municipal dos direitos da criança e adolescente, ela é conselheira de educação e dirige o Instituto Bem-Maker, e é um prazer e uma satisfação a gente ver a história da Aline aí se concretizando, já dando muitos frutos, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer realmente ter clareza, ter certeza desse impacto. Esse aqui já é o Jair. Esse olhão azul aí não deixa mentir. O Jair, ele é tá liderando lá, tá dirigindo o Instituto Obedecer. Foi uma jogada legal que eles fizeram aqui com o Instituto Obedecer. E o Jair é lá de Joinville, né? É Santa Catarina, está aqui também com o estatuto dele já devidamente registrado em cartório. E são tantas histórias, gente. A história do Luiz Cláudio de Contagem, Minas Gerais, o Edmar de Ribeirão das Neves, também de Minas Gerais, que abriu uma ONG em homenagem à sua finada mãe, que tinha acabado de morrer. Uma história muito bonita, sempre me emociona. Aqui embaixo, a Geisa, de Fortaleza, Ceará. São muitas histórias, tá? E eu fiquei muito feliz, há pouco tempo atrás, no período aí do Carnaval, o Luiz Cláudio veio aqui em Macaé, estava aqui perto, ia passar o Carnaval, estava de férias, e veio visitar, veio conhecer a Viva Lagos, ver se era verdade aquilo que eu falava, né, pelas redes sociais. Foi muito legal a visita do Luiz Cláudio. Mas vamos lá. Da onde veio
o Alexandre, da onde veio a Rede Nacional de Aprendizagem, quem sou eu, né? E por que você deve parar um pouquinho para me ouvir? Porque às vezes a gente bate cabeça por tanto tempo querendo achar um caminho que a gente começa a ficar que nem São Tomé, né? Quer ver para crer, a gente fica um pouco tendo dificuldade de crer, né? De acreditar. Então, olha só, gente, eu não sou do terceiro setor naturalmente, né? A minha história começou na indústria, a minha formação acadêmica é na área de química, né? Eu fui diretor de uma indústria têxtil lá no início da minha jornada e essa indústria quebrou, faliu numa dessas crises que o país passa. E naquele momento eu estava com o nome sujo, com sem dinheiro, com o nome sujo, sem trabalho e tendo dois filhos pequenos para criar. Foi o momento mais difícil da minha vida, sem sombra de dúvida. E aí surgiu uma oportunidade numa organização social do Rio de Janeiro. Eu morava em Macaé, ia para o Rio toda semana para trabalhar nessa organização. Eu costumo dizer que foi quando eu vi a luz, porque eu encontrei uma forma de recuperar a minha dignidade e ainda ajudar os outros. E já fazem 23 anos, né? 2001, nós estamos em 2024. Já esse ano faz 23 anos e foram muitas histórias, muito trabalho, muitas conquistas, muitas derrotas, muito aprendizado, sobretudo, trabalhando com inclusão digital, formação para o trabalho, educação, aceleração escolar, aprendizagem profissional, microcrédito e tantos outros projetos que eu coordenei, dirigi, participei. E eu preciso, nesse momento aqui, gente, agradecer muito, 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 muito a todos os mentores maravilhosos que eu tenho, né? Que eu tive, perdão. Foi realmente, tem sido uma jornada de aprendizado diário. Como eu costumo dizer, quando eu venho aqui para as redes sociais para compartilhar as minhas cicatrizes do campo de batalha, é real isso. Não é algo que eu estou falando da boca para fora, eu trago aqui a experiência de quem está na batalha já fazem 23 anos. Esse ano vai fazer 23 anos, tá? E dentro dessa jornada, nessa grande organização, eu cheguei a diretor de projetos. Só que essa organização, ela ficou grande para mim, né? Ela ficou gigante. Quando eu me afastei dessa instituição, vamos dizer assim, me afastei do dia a dia, né, dessa organização do Rio de Janeiro, para começar a organização que eu dirijo hoje, essa organização tinha mais de 10 mil colaboradores de carteira assinada, 10 mil. Então, assim, é vamos dizer assim, uma operação muito complexa, tá? Movimentando muito recurso público, o que gera uma série de prestações de contas, a questão, né, do compliance, contabilidade, jurídico, controle interno, enfim. E isso me fez me afastar muito dessas cenas que vocês estão vendo aí, que é eu dentro do campo de batalha, eu na atividade fim, eu próximo do nosso público. Eu gosto de estar no território, sujar a mão de barro, porque a gente vem para o social por causa disso. E aí, em 2016, eu tomei uma decisão. Eu queria começar um novo caminho. Eu queria começar algo novo. E naquele momento, eu tinha uma certeza. E a minha certeza era o seguinte: eu não era mais sobre ser a maior ONG, mas sobre ser a melhor. Gente, isso aqui eu preciso respirar para você poder compreender, né, plenamente o que eu estou querendo dizer aqui. A gente é criado e muitas das vezes fomentado, né, com essa questão da ambição do Ocidente, do capitalismo, de sempre querer mais, sempre querer crescer, se desenvolver e ser a maior. Me entenda bem, não é sobre ser a maior, é sobre ser a melhor instituição. E ser a melhor instituição é a sua tá ligado diretamente à sua capacidade de gerar impacto.
Ao longo da aula, você vai entender claramente o que eu estou querendo dizer com isso. E dessa história surge a Viva Lagos. A gente criou a Viva Lagos em dezembro de 2016, foi a Assembleia de Fundação. Ela começou a operar mesmo em 2017, tem lá entre 7 e 8 anos já funcionando, e os resultados têm sido assim surpreendentes, maravilhosos. Eu todo dia agradeço. Eu agradeço o privilégio da gente estar tocando a vida de milhares de adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, famílias ao longo dessa jornada. É impressionante quando eu encontro com algum desses jovens na fila da padaria, no corredor do supermercado, dentro da farmácia, porque são sempre encontros recheados de muito carinho e gratidão. São sempre o reconhecimento desse trabalho. Então, é isso que o Mastercard não paga. Hoje, a Viva Lagos é uma instituição bem estruturada, com laboratório de informática, salas de aula climatizadas, tem um grande pátio, tem auditório, tá? Obviamente, isso não começou assim, né? A gente não começou com essa estrutura toda. No início era eu-keep, né? Era eu sozinho, e depois essa veio a história, veio a gente construindo esse caminho junto. Né, hoje temos 25 colaboradores, carteira assinada. É uma felicidade poder compartilhar isso com vocês, tá? E eu te garanto o seguinte: você que está aí em cima do muro, você que está aí patinando na decisão de montar a ONG, esperando o momento ideal, eu te garanto o seguinte: não tem nada melhor do que acordar todo dia para fazer o bem. É uma vida com propósito. Então, pensa um pouco nisso, né? Vamos entrar no clima da aula, vamos entrar nesse processo, porque aqui hoje nós vamos falar sobre como começar uma ONG do zero. Não vou ficar aqui cheio enfim, de firula. Eu quero que você entenda cada etapa, o que precisa ser feito, porque a partir daí é aquela velha história. Quando a gente não sabe, não tem conhecimento, a gente é isento do processo. Mas a partir do momento que você sabe, você tem a responsabilidade do que você vai fazer com aquilo que você sabe. E, obviamente, a decisão de abrir uma ONG é de foro muito íntimo. Mas eu acredito que se você se inscreveu num evento, né, o Webinário Nova ONG, se você veio aqui assistir esse vídeo, participar dessa aula, está comigo até agora, é porque, no mínimo, você é uma pessoa assim como eu, interessada e apaixonada pelo social. Está faltando saber como fazer e como viabilizar isso. Muitas das vezes é essa a ideia. Quais são as 3 fases para começar uma ONG? Eu tentei aqui ser o mais simples e didático possível para poder ser algo que seja que você possa, a partir de amanhã, se você quiser, já entrar em ação, tá? Então, são 3 fases, né? Preparação, fundação e legalização. E aqui tem sempre uma confusãozinha que fica, né? Mas, Alexandre, fundação e legalização não é a mesma coisa? Não. E você vai entender por que que não é a mesma coisa. Mas o mais importante aqui não é essa parte aqui de baixo, a parte final do processo. Porque muitas das vezes eu vejo a pessoa querendo assim, Alexandre, me dá o modelo de estatuto, o modelo de ata, como é que eu consigo isso, consigo aquilo, para eu ir para o cartório registrar. Não é assim que a banda toca, não é assim que a história funciona, porque o segredo está na primeira fase de preparação. A preparação é que vai te ajudar a construir uma instituição com uma base sólida. A preparação envolve, no primeiro momento, né, você saber o porquê que você vai abrir uma ONG.
né? Qual é o propósito? Qual é a causa? Qual é o motivo? O seu grande porquê? A preparação tem a ver com quem você vai abrir uma ONG. A preparação tem uma série de decisões que vocês vão ver aqui comigo. Uma delas, que é importante aqui já começar clareando isso, é o tipo jurídico, que é uma confusão que eu vejo muito acontecer. Alexandre, mas o que é melhor abrir? ONG, OSC, OCIP, fundação, associação, OS, essa sopa de letrinhas. Vamos resolver isso aqui? Então vamos lá, gente, preste atenção para tentar ser o mais rápido e objetivo possível. Se ficar dúvida, você coloca aí no chat, tá? Coloca aí, que eu vou depois tentar responder. Primeiro detalhe do detalhe. Aqui a gente tem que separar o que é tipo jurídico do que é títulos e certificações. Vou repetir. Títulos é outra coisa. Tipo jurídico é um, títulos e certificações é outra coisa e denominações é uma terceira coisa. Então, quando você fala de instituto, instituição, entidade, ONG, OSC, tudo isso são denominações. Alexandre, não fala mais ONG, agora é OSC. Isso são denominações. A OSC surge do EMIROS, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e para efeitos dessa lei, para os fins dessa legislação, surge o termo OSC, Organização da Sociedade Civil. Você pode usar, está tudo bem. Mas o termo ONG, que é o mais popular, que é o mais conhecido, que é o mais comum, por isso que eu uso muito esse termo, que é o que as pessoas mais conhecem, ainda mais quem não é do ramo, ela surge na década de 50, na ONU, nas Nações Unidas, quando eles, né, criam esse termo, organizações não governamentais. E uma coisa não anula a outra. Então, você escolhe qual denominação você quer usar. Instituto, instituição, entidade, está tudo certo. Tá? Mas aqui é sobre tipo jurídico. E aqui, para a gente, só tem dois tipos jurídicos. Associação e fundação. Tá? Gente, eu não sou advogado, eu não sou contador, eu sou um gestor do terceiro setor, com essa bagagem que eu já te contei, não vou repetir, mas, obviamente, na Rede Nacional de Aprendizagem, eu tenho advogados que me assessoram, eu tenho contadores que me assessoram, tá bom? Só para ficar claro, porque pode ter aí algum advogado na aula, né? E ficar algum incômodo. A questão aqui é a seguinte, gente: fundação, ela foi criada por com um objeto muito definido, tá? Que tem a ver com grandes companhias, empresas, grandes famílias que são donas de grandes fortunas, que por uma questão fiscal tributária faz sentido montar uma fundação, né, por conta de isenções fiscais e tributárias. Porque a fundação tem que começar com patrimônio. Ela fica vinculada ao Ministério Público. Então, se você que está aqui me ouvindo é um membro de uma família como a família Marinho, e quer montar uma fundação em homenagem, por exemplo, como eles montaram a Fundação Roberto Marinho, ou a Fundação Norberto Odebrecht, ou a Fundação Bradesco, ou a Fundação Vale, pode fazer sentido. Mas para a maioria esmagadora de meros mortais como eu, o seu caso é criar uma associação. E a associação aqui, Alexandre, mas não é ONG? Gente, ONG é a denominação. A associação é o tipo jurídico, o modelo jurídico. Percebe? Então é esse, vai por mim. Esse é o modelo mais simples, é o modelo mais fácil, é o modelo que vai fazer sentido para você. Mas o que pouca gente se liga é que quando você define o tipo jurídico, você tem que escolher um estatuto social, tá? E se eu vier aqui, ó, vou quebrar aqui o protocolo rapidinho. Se eu vier aqui, vocês estão vendo agora aqui? Então,
e botar aqui assim, ó, Estatuto Social para Associação. Tá vendo? Ó, tem muito modelo. Tem muito, ó, Estatuto Social grátis, Estatuto Social Associação Comunitária, né? Grátis, gestão de associações. Tem muito. Tá tudo aqui. Mas sabe o que acontece? Quando tem muito, fica confuso, né? São 19,4 milhões de resultados. Então, o ponto que eu quero chamar sua atenção aqui é o seguinte: tem muito modelo de estatuto. O desafio aqui é você encontrar o modelo que te atende, o modelo que vai servir ao seu propósito, ao tipo de ONG que você quer montar. E eu vou dar o exemplo nosso aqui, o exemplo que eu criei a Viva Lagos, no modelo que eu criei a Viva Lagos. Você vai saber mais da Viva Lagos daqui a pouco. Que a Aline montou o Instituto Bem-Maker, que o Luiz Cláudio montou o Instituto Vanguarda Jovem, enfim, que todas aquelas pessoas montaram as suas instituições, as suas ONGs, as suas associações. E aqui eu quero chamar a atenção para a ideia de célula-tronco. É muito importante isso aqui, gente. Isso é o detalhe do detalhe, que pouca gente fala disso. E eu tenho que chamar a sua atenção por quê? Princípio da legalidade. Você está montando uma ONG, você está montando uma associação, uma organização do terceiro setor, você tem que entender qual é o princípio da legalidade que rege o nosso trabalho aqui. Qual é o princípio, Alexandre? Bem, a gente aqui no terceiro setor, a gente não pode fazer nada que alguma lei proíba e, ao mesmo tempo, a gente só pode fazer da forma que está prevista no Estatuto Social. E qual é o erro básico que as pessoas cometem? Elas usam estatutos sociais, modelos de estatutos sociais obsoletos, muito antigos, né, que já estão em desuso. A gente aqui, quando foi montar a Viva Lagos, eu estava saindo dessa experiência de uma grande organização que tem um modelo estatutário muito moderno, entendeu? Que foi adaptado de modelos lá de fora, enfim. Mas são modelos que, com todo o suporte de advogados e contadores, principalmente advogado aqui, especializado no terceiro setor, que aquela grande organização podia contratar, trouxeram um desenho de governança institucional, de gestão, de comando e controle, que para mim é revolucionário. Por quê? Porque simplifica, porque nos dá agilidade nas decisões, tá? Tem modelo tradicional aí de estatuto que é muito cargo, é muita função, são muitas pessoas. É diretoria disso, diretoria daquilo, é suplência, é presidente, vice-presidente, é tesoureiro. No nosso modelo aqui da Viva Lagos, da RNA, não tem nada disso. Você vai entender como é que é esse modelo daqui a pouco. E por que a ideia de célula-tronco aqui, gente? Porque qualquer organismo, né, qualquer ser humano, né, o conceito é que o organismo se desenvolve a partir da célula-tronco. A célula-tronco que tem um código genético. É a célula-tronco que vai estar com as características físicas, né, biológicas do ser humano que vem aí, a partir daí. E quando tem algum defeito genético na célula, nessa célula-tronco, no DNA do cidadão, isso pode desencadear, né, doenças, problemas lá na frente. E é isso que você não pode ter na sua instituição. Você não pode ter um desenho institucional que lá na frente você está com um modelo de, por exemplo, de governança. O que é governança institucional, para quem não sabe? É a forma que as decisões são tomadas. É o processo de tomada de decisão. E aí, quanto mais simples, mais ágil, mais rápido, mais efetivo.
E quando você é pequeno, essa é uma vantagem competitiva que você não pode perder. O que eu vejo de instituições que ficam, às vezes, meses ou anos para chegar a um consenso de uma determinada decisão e fica tudo meio que parado, meio que empurrando com a barriga, é cruel, tá? Então lembra disso, Estatuto Social é a célula-tronco. E esse é um dos grandes segredos de uma nova ONG que pouca gente fala. E aqui esse conceito que eu queria trazer para vocês, nova ONG. Esse modelo, esse método que a gente veio aperfeiçoando e desenvolvendo ao longo dos anos, que eu, né, tenho ensinado aqui pela internet, não necessariamente é de uma ONG nova, mas é um novo modelo de ONG. Vamos falar mais sobre isso. E aqui eu quero falar com você sobre esse nosso modelo Nova ONG do ponto de vista da governança institucional, que é um dos pontos chaves para a sua instituição, porque não é só... Gente, olha só, essa é a fase de preparação. Não adianta você estar com pressa e correr para registrar e depois você ficar todo amarrado porque você criou uma série de funções, de cargos, de processo de decisão, é comitê disso, é comissão daquilo, entendeu? Fica tudo engessado. Então presta atenção, vamos aqui, né? Botar a bolinha no chão, respirar. Eu vou tomar um gole d'água aqui. Me diz aí no chat se está fazendo sentido tudo que eu estou falando aqui, se está dando para entender, para acompanhar. Me diz aí no chat. Está fazendo sentido? Me conta aí. A Lana falou que sim, Gemina, muito sentido, sentido total. Show, gente, obrigado. Vamos lá, vamos em frente. A gente tem aqui no modelo Nova ONG um sistema muito simplificado, descomplicado de governança institucional, exatamente pelos motivos que eu já falei. E ele se divide no que eu chamo de macro e micro. É o modelo de governança é macro e micro. Porque aqui na Viva Lagos, aqui na RNA, o nosso modelo estatutário, ele cria dois níveis hierárquicos fundamentais. Tá? A gente aqui não tem a diretoria, a gente tem um conselho diretor. São 3 pessoas. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre que tipo de pessoa. Mas conselho diretor cuida das questões macro da instituição, as questões mais estratégicas da instituição. E esse conselho, ele se reúne 2 vezes por ano. É uma reunião a cada semestre, ordinariamente, ou reuniões extraordinárias em caso de necessidade. Então, assim, qual é o nome que vai dar para a instituição? Qual é o local que vai funcionar? Quais são as áreas de atuação? Né? Ele cuida dessas questões mais macro. E ele nomeia a função, o setor, a outro nível hierárquico que cuida do micro. Quem que cuida do micro? O secretário executivo, a secretaria executiva da instituição. E aí que está o grande barato desse modelo. Por quê? Porque uma das grandes dificuldades de você montar uma organização hoje em dia é você conseguir as pessoas certas para agarrar o piano junto com você, para carregar o piano junto com você. E aqui está uma grande constatação. No mundo moderno, 2021, onde ninguém tem tempo disponível, está todo mundo sem tempo, você precisa de um modelo que simplifique a sua vida. E esse modelo é da seguinte forma: o secretário executivo não carrega o piano, ele toca o piano. Ele cuida da gestão do dia a dia. Então, ele cuida da abertura da conta no banco, ele cuida do fechando parcerias, conseguindo contratos, convênios, editais,
né? É o cara que vai contratar pessoas, demitir pessoas. E aí você pode me perguntar assim, Alexandre, mas se eu quero montar uma ONG e eu não tenho tempo, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso, né? Aqui é outro equívoco. Quem está começando tem que saber o tamanho do passo que você vai dar. Nós vamos falar sobre isso. Você não pode botar a mão onde você não alcança. É um erro. Alinhamento de expectativa. Porque quando eu comecei a Viva Lagos lá atrás, eu era equipe. Então, tem a fase de equipe, o que é importante, porque legitima a sua liderança, porque você passa a ser a pessoa que tem todo esse histórico, porque você está desde o início. Não tem ninguém aqui na Viva Lagos que pode falar com mais propriedade, né, de toda a história da instituição, de todos os desafios que a gente passou, os problemas que a gente teve, as conquistas que a gente teve, do que eu. Não é por nada, não. Não é porque eu sou o bambambam, nada disso, não. Mas é porque eu estou ali desde o início. E aí fica muito mais difícil questionar a sua liderança. Entendeu? Eu aqui na Viva Lagos sou o secretário executivo. Ah, Alexandre, você não é o presidente da Viva Lagos, não? Não, eu não sou o presidente da Viva Lagos. No modelo de governança macro, tem 3 pessoas no conselho. Por que 3? Poderia até ser 2. Por que 3? Para você ter o voto de Minerva, para você não ter empate nas decisões, para você realmente poder ter um voto de maioria, quando não é consensual. Aqui, via de regra, tudo aqui é consensual, graças a Deus. Mas você tem do outro lado a secretaria executiva. Eu vou falar mais sobre a secretaria executiva daqui a pouco. Nessa fase, tá vendo? Tá tudo passo 1, preparação. Eu estou aqui até agora só falando da preparação. Então, a preparação é você definir o tipo jurídico, a associação. Já sei que é associação, beleza. Segundo passo, escolher bem o modelo estatutário. Pô, Alexandre, mas aí tem muita opção aí na internet, né? Se eu tivesse no seu lugar e se eu tivesse condição, obviamente, eu contratava um baita advogado para fazer um estatuto para mim em cima das minhas necessidades, um estatuto moderno, pensando em todas essas questões que você está aprendendo aqui hoje comigo. Governança, controle e comando, uma ONG que seja enxuta, entendeu? Ágil. E aí você precisa definir o conselho diretor. O conselho diretor são 3 pessoas, mas não são qualquer 3 pessoas, tá? São 3 pessoas que você que é o principal fundador, você que vai ser o secretário executivo, você que vai tocar o dia a dia, você vai escolher 3 pessoas que sejam pessoas da sua confiança, pessoas que tenham um alinhamento de valores éticos e morais com você, e pessoas que têm uma visão comum à sua para a instituição, para a área que vai trabalhar, para o tipo de atuação da instituição e tudo mais. Então, essas 3 questões aí são chaves, são fundamentais dentro desse processo. Pode ser parente, pode ser amigo, pode ser um irmão da igreja, pode ser um colega de trabalho, mas tem que ser da sua confiança, tá? Pensa aí, depois no final quero saber se você já tem na sua cabeça a ideia de 3 pessoas. Não é tão difícil como pode parecer. Gente, e aí a gente tem a Secretaria Executiva. A Secretaria Executiva cuida do dia a dia, como eu falei, e o detalhe do detalhe é que é uma função remunerada prevista no Estatuto. Alexandre, mas e o Conselho? Bem, os conselheiros, quem compõe o Conselho Diretor, nas suas funções de conselheiro, né, para fazer as 2 reuniões por ano, são voluntários para aquela atividade, tá? Para aquela atividade. O secretário executivo, que vai tocar o piano, que vai ficar no dia a dia da instituição, é uma função remunerada, tá? E aí nós vamos vir para o passo 2. Gente, quando você, né, lógico, né, eu poderia ficar aqui horas falando só do passo 1, falando sobre qual é o melhor nome,
quais são os erros que você não pode ter para escolher o nome da sua ONG, né? Como é que você resolve o local para funcionar se você não tem local. Mas nós não temos tempo para isso tudo, porque tem muita coisa para a gente cobrir aqui, tá? O ponto aqui é o seguinte: eu te passei as questões mais críticas, porque a questão mais crítica está no modelo jurídico, modelo estatutário e na escolha das pessoas, tá? No passo 1. O passo 2 é a assembleia de fundação. Quando eu falei da fundação, Alexandre, mas a fundação e a legalização não é a mesma coisa? Não. A fundação é quando essas pessoas, as 3 pessoas mais você, decidem criar a ONG. E aí isso é feito numa reunião, num encontro. E não é nada demais, não tem nada sofisticado, nada disso. O que que você precisa para fazer a assembleia? Você precisa reunir as pessoas. Pode ser num café com bolo no fim de tarde na sua casa. Pode ser numa manhã de domingo, tomando café da manhã, o jeito que for melhor. Aí reunir as pessoas, você já tem que ter lá o modelo do estatuto, você já tem que ter sugestões de nome, porque se você chega com tudo mais mastigado para a assembleia de fundação, você resolve. Que você vai precisar registrar isso numa ata. Agora, se você chega com tudo muito aberto na assembleia de fundação, não chega a consenso. Qual é o nome? Aí ferrou. Aí não sai o nome. Aí embolou tudo. Entendeu? E só vou falar uma coisa de nome aqui, porque eu não posso, não tenho tempo para a gente se aprofundar nisso. O nome não é o principal para o sucesso ou para o fracasso da sua instituição, nem de longe. O que vai, o nome da sua instituição, você vê a Viva Lagos. Hoje é uma instituição muito respeitada aqui na região. A gente atende mais de 107 empresas, tem mais de 600, tem quase 600 aprendizes, estagiários. Enfim, tem uma operação aqui interessante, vamos botar assim, estou muito feliz com o resultado até agora. Mas o que significa Viva Lagos? Será que o nome Viva Lagos é o responsável por esse sucesso? Sucesso para nós, tá, gente? O resultado que a gente está conseguindo. É da onde vem o meu sustento, onde eu crio a minha família, eu dou, né, qualidade de vida para meus filhos, é com esse meu trabalho. Então, assim, não se pega no nome, não, tá? Mas vamos lá. Então, a assembleia é quando você se reúne. Opa, deu um pico aqui, vocês estão vendo a tela? Vamos voltar aqui. Vocês se reúnem para poder, né, decidir pela criação. Então, o detalhe do detalhe é esse. Já chega com a coisa mais mastigada. Qual é o nome, onde vai funcionar, quem são as pessoas, entendeu? Já conversa isso tudo antes, meio que deixa isso alinhado, tá? O passo 3 é a legalização em si. E a legalização é burocracia. É chata, né? Às vezes demora mais do que a gente gostaria, mas não tem nenhuma ciência tecnológica, né, complicada, não tem nada disso. É você pegar o estatuto que foi aprovado na Assembleia, pegar a ata que você transcreveu da Assembleia, tá? Juntar com isso a documentação de todos os membros participantes, né? Identidade CPF, comprovante de residência e uma certidão negativa de antecedentes criminais. Tá? Isso é importante. Agora, Alexandre, eu estou com meu nome sujo no Serasa, no SPC. Tem problema? Zero, não tem problema nenhum. A questão aqui são antecedentes criminais, tá? Então, você vai juntar toda essa documentação e você precisa de um advogado. Um advogado precisa estar assinando, né, junto com todos os participantes, né, o estatuto e a ata, porque isso é uma exigência do Código Civil. É como se o advogado, com seu número lá da OAB, legitimasse para o cartório que aquele documento atende os requisitos legais, tá?
E se você agora ficou preocupado com a história do advogado, eu te entendo, tá? Mas calma que isso não pode ser um grande impedimento, tá? Isso aí não pode ser o que vai ser o divisor de águas entre você se tornar tudo que você nasceu para ser ou não, se realmente você quer abrir uma ONG do zero, tá? Então, a legalização é isso. Você vai pagar a taxa. Ah, Alexandre, tem custo? Quando que cartório não teve custo? Pode ser um serviço ou outro aí, mas, enfim, tem custo. Quanto que custa? Varia de estado para estado, porque isso está vinculado ao Tribunal de Justiça de cada estado. Vai depender do número de páginas do seu estatuto, de páginas da sua ata, entendeu? E eles até definem o tamanho de letra para você não botar pequenininho e, né, fazer poucas páginas. Mas, em média, para te dar uma referência, é entre 400 a R$ 1.000, tá? Pela minha experiência, atendendo já centenas de alunos que já criaram a sua ONG do zero, é algo entre 400 e R$ 1.000, por aí. E se você não tem 1.500, 800, não sei quanto vai dar o valor para você poder criar a sua ONG, abrir a sua ONG, então, meu amigo, minha amiga, se você não consegue levantar esse montante, esquece. Porque até tem como você ir atrás da gratuidade. A gente até ensina dentro da Rede Nacional de Aprendizagem, né? Mas é um processo demorado, tá? Eu não sei se vale a pena. Mas vamos em frente. Porque agora eu tenho o prazer de apresentar o nosso método de funcionamento. Então vamos lá. Como é que cria, como é que começa a ONG? Começa a ONG do jeito que eu falei até agora. São as três fases: preparação, fundação e legalização. Beleza. Saiu o CNPJ. E agora, Alexandre, como é que faz? Bem, e agora você precisa de um método de trabalho, de um método de funcionamento. Por quê? Porque a gente vive uma realidade hoje que a gente não tem tempo. As pessoas, de um modo geral, não têm tempo. Por isso que uma das coisas que eu mais ouço é: não, Alexandre, daqui a 10 anos eu vou me formar, eu vou me aposentar e aí vai ser o momento ideal para começar onde? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Segura aí. O método Nova ONG é baseado num novo modelo de ONG. Uma ONG que seja leve para tocar. Não faz nenhum sentido você montar uma instituição para ajudar o próximo e isso se tornar algo penoso para você. Esquece. Tem que ser leve. Uma ONG que tem um modelo jurídico, um modelo estatutário e de gestão que seja moderno, que facilite a sua vida, que te dê mais, né, uma ONG enxuta, uma ONG que seja e sustentável. Porque sim, você precisa já ter um plano de onde vai vir o dinheiro. Porque, gente, conseguiu o CNPJ, né? Tem gente que parece que acredita no mito que conseguiu o CNPJ, o dinheiro vai começar a cair do céu ou brotar do chão. Seria tão bom se isso fosse assim, mas não é. Você precisa ter estratégia, você precisa ter método, você precisa ter modelos de sustentabilidade, tá? Nós vamos falar mais sobre isso também, fica comigo. Eu queria chegar nesse momento aqui da aula te fazendo essa seguinte pergunta: que tipo de ONG você quer ter? Porque não é sobre você montar qualquer ONG, mas você montar um tipo de ONG que realmente consiga te levar ao que você sonha, ao que você pensa, ao que você deseja. Você consiga verdadeiramente transformar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas. Que você possa verdadeiramente, como eu consegui, graças a Deus, eu sou muito grato por isso, viver do social. Me diz aí no chat, quem gostaria de poder viver do seu trabalho social de maneira digna, de maneira segura, entendeu? Gente, me diz aí no chat quem que gostaria de viver do seu trabalho social. Aí, a Senaide, eu, a Jacilene, eu. Me conta aí, Cristiane, eu.
Márcia, eu, maravilhoso, gente. E eu fico aqui fazendo essas afirmações para provocar mesmo, porque é possível. Eu consegui, conheço um monte de gente que conseguiu, por que que você não pode? Mas não cai do céu e nem brota do chão, é trabalho, é uma construção, tá? E aqui você tem que alinhar a expectativa, tá bom? Mas vamos lá, essa é uma pergunta chave para mim. Há quanto tempo? Me conta, agora preciso saber. Me conta aí no chat, quanto tempo tem que você sonha, quer ter uma ONG, né? Você está pensando nisso, está querendo isso, desejando isso. Me diz aí, 1 ano, 5 anos, 10 anos, começou agora, esse ano, ano passado? Quanto tempo tem que você pensa em montar uma ONG? Que isso realmente, né, vamos dizer assim, pesa no seu peito. É uma coisa que você está sempre remoendo. Então, vamos lá, ó. Rita, 1 ano, Inaldo, 2 anos, a Maria Lúcia desde 2017, Cristiane, 1 ano, Luiz, 10 anos, Gemina, uns 15 dias, Adriana, 4 anos, Jacilene, 5 anos. Maravilhoso, gente. Obrigado. Obrigado aí pela participação. E aqui vem uma dica. Não existe momento ideal para abrir uma ONG. Existe o momento certo. Existe a estratégia certa. Porque essa ideia de momento ideal, ela traz a gente para uma ilusão de um momento que não chega. Quantos anos você ainda tem para esperar? Para você se tornar tudo o que você nasceu para ser? Para você conseguir realizar o seu propósito, né? Esse senso de missão que você tem, que você carrega no peito. Quanto tempo você ainda tem? Então não é uma questão aqui do momento ideal. Esquece isso. Existe o momento certo. E o momento certo é, às vezes, o momento que a gente está sem tempo, sem recursos, sem experiência, mas a gente toma uma decisão. E aí tem aquela frase maravilhosa que eu ouvi do professor Cortella, né? Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Não é isso? E aqui eu queria chamar sua atenção, que eu chamo do efeito dos juros compostos. Como assim, Alexandre? Numa aula de terceiro setor de ONG, você vai falar de juros? É. Fica comigo que você vai entender. Gente, juros compostos, né? Imagino que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, é quando você, né, usa de uma estratégia de fazer aplicações recorrentes em algum tipo de investimento que gera juros, por exemplo, diariamente ou mensalmente, e esse juro vai se acumulando, então vai virando um efeito bola de neve, do que você jogar debaixo do colchão e botar todo o dinheiro depois de uma vez só. Não, você vai aplicando um pouquinho todo dia, todo mês, todo ano, porque aí isso vai virando uma bola de neve. E o que tem a ver isso com criar uma ONG? É o efeito do fator acumulativo do tempo na história da sua instituição, que pode nascer agora, hoje, nesse mês. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você decide começar agora, e uma outra pessoa decide começar daqui a 10 anos, quando você aposentar, esse tempo vai passar de qualquer maneira, concorda? A diferença brutal é que quem começa agora e começa pequenininho, começa de uma forma simples, começa na humildade, mas com a estratégia certa, com técnica, você começa a construção do maior patrimônio que qualquer instituição precisa cuidar, precisa cultivar e crescer, que é a sua reputação. O maior ativo
de qualquer ONG, de qualquer instituição, é a sua reputação. Só que reputação a gente não compra na venda da esquina, a gente não encontra na internet para comprar. Reputação se constrói. Reputação se constrói através de trabalho, através de estratégia, através de entrega, de transformação social. Porque o que é reputação? É o que as pessoas veem do seu trabalho. É a imagem que você constrói, né, com muita transparência, com muita verdade, com muita entrega daquilo que você faz. É a impressão que a pessoa tem olhando de fora. E aí, obviamente, junto com todo esse trabalho, com toda essa entrega, por menor que seja, tá também junto com isso comunicação e marketing. Uma estratégia simples, né, de comunicação, que depois que você criou a sua ONG, você vai fazer da melhor forma que você puder com aquilo que você tem. E aqui eu falo da técnica SSE, vou falar rapidinho, né? A gente já está aqui há bastante tempo, tem bastante coisa para mostrar para vocês, que eu acho que vai fazer muita diferença. Acho não, vai fazer muita diferença nessa caminhada, que é a técnica SSE. A técnica SSE da Rede Nacional de Aprendizagem, ela foi construída, idealizada, exatamente para quem está querendo começar e não tem tempo, e muitas das vezes não tem recursos, ou muitos recursos, ou não tem experiência. O que quer dizer técnica SSE? S de simples, você vai começar da forma mais simples que você puder, mas vai começar, vai entrar em movimento. Uma estratégia que seja sustentável, porque esse é um valor, é um pilar que a gente não abre mão. Você não pode já começar botando a mão onde você não alcance e já começar a se endividar, se comprometer, esquece. Entendeu? Então, o primeiro S é de simples, simplicidade. O segundo S é de sustentabilidade, né? Com as ações que você vai fazer, sempre tem que perguntar de onde vai vir o dinheiro. E o que é o E aí? O E que é a chave da história. Se você está sem tempo, se você está sem recurso, se você está sem, né, ajuda, apoio, você está começando como eu comecei, equipe, você vai começar com eventos institucionais, campanhas solidárias e ações promocionais. Por quê? Porque você começa com ações pontuais, que pode ser mensalmente, pode ser trimestralmente, mas eu não faria semestralmente, porque eu acho que vai demorar muito o resultado vir. Mas se você começar, por exemplo, a cada 2 meses ou a cada um mês, vamos botar um mês, você fizer uma ação estruturada, um evento institucional, uma campanha solidária, Natal solidário, Natal sem fome, inverno sem frio, né? Páscoa doce, ou campanha de doação de sangue, o campanha. Ah, Alexandre, mas eu vou montar uma instituição para trabalhar com, sei lá, com idosos, com pessoas com deficiência. Não importa a área. A estratégia de eventos tem a ver com posicionamento e tem a ver com comunicação. Então, se você faz um evento institucional ligado à sua área de atuação, por exemplo, a Viva Lagos vai realizar em abril um evento institucional que é um evento voltado para diversidade e inclusão social no mundo do trabalho. Nós vamos fazer num hotel, nós vamos fazer em parceria com o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, entendeu? Vai ter médicos, empresários, vai ter outras organizações, vai ter gestores de RH, principal público, né? Público nosso é público de RH das empresas. E esse evento é para gerar valor, mas não é só para gerar valor, é para você se posicionar.
Nós vamos falar de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas com deficiência, vamos falar de inclusão de pessoas vulneráveis, vamos falar da questão da raça. Enfim, a gente vai fazer em parceria com a ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Mas, gente, eu estou nessa estrada há 23 anos, trabalhando com esse assunto, com esse tema há 18. São quase 2 décadas. Então, é óbvio que no início eu não comecei assim. E provavelmente você também não vai começar. E está tudo bem. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Mas o importante é entrar em movimento, é começar. E essa técnica, né, lógico, dentro da RNA a gente dá muito mais instrumentos de como fazer isso, é a técnica que resolve o problema do tempo, que resolve o problema da falta de recurso, que resolve uma série de limitações que às vezes é o que empaca. Você quer montar a ONG. Alexandre, mas eu não tenho tempo. Como é que eu vou estar me dedicando à ONG todo dia? Você não precisa se dedicar todo dia. Você vai fazer um evento daqui a um mês, daqui a 2 meses. Você precisa se planejar para realizar. E aí lá você vai fazer o melhor que você vai puder fazer. Um evento que você faça com todo o carinho, toda a qualidade que você puder entregar, para gerar valor às pessoas. Entendeu? Vai fazer oficinas, vai fazer palestras, vai fazer. Enfim, aí você que vai ver o que faz sentido para aquilo que você vai estar fazendo. Técnica SSE. E aqui é um ponto fundamental para a Rede Nacional de Aprendizagem. Gente, não é sobre quantas vidas, mas é sobre cada vida. Eu sei que você que está aí do outro lado pode esperar 1 ano, 5 anos, 10 anos para chegar um momento ideal que você imagina que vai chegar. Mas será que as pessoas que você quer tocar, afetar, ajudar, salvar, pode esperar? Não é sobre você, simplesmente. Se você tem esse senso de missão, você é o que eu chamo de um novo missionário. E não tem nada a ver com religião necessariamente. Não tem nada a ver com religião. Mas é esse senso de missão. E sabe qual é o lado bom disso? É que quando você tem esse senso de missão, você ganha clareza. Agora falta método, falta um plano para você viabilizar aquilo que você sabe que você precisa fazer. Eu estou te entregando isso hoje. Hoje você vai saber sair daqui com essa clareza. Quem lembra dessa figura querida, saudosa, o Betinho? Ele cunhou essa frase que ficou, né, para a história, né? Que é a pura verdade. Quem tem fome tem pressa. Você pode esperar para começar a sua ONG. Mas e aí? As pessoas que você quer ajudar, pode esperar? Porque, gente, chegou a hora. A gente daqui a mais um pouquinho mais de 1 hora. E se você, pensa comigo, você está na internet lá, vendo aqueles memes, aquela fofocaiada danada, você viu um convite meu para um evento desse tipo, webinário Nova ONG, como começar uma ONG do zero. Você se inscreveu, você marcou na sua agenda, você chegou aqui na hora marcada, na hora combinada. Você está comigo aqui há mais de 1 hora. Sabe por que que a gente está aqui junto? E no fundo você sabe. Esse é o ano do social. 2024 é o ano. Eu não me canso de repetir isso. Passou pandemia, mudança de governo, e aqui a gente não vai falar de política, não é um ambiente para a gente falar de política. O ponto aqui é o seguinte: a economia voltou a crescer, a acelerar. A gente aqui na Viva Lagos está na correria por muita demanda, porque o cenário, o contexto voltou para o social. Voltou para o social, tá? Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui muito rápida. Você teria interesse, tempo para ficar comigo mais 10 a 15 minutos para eu poder te apresentar uma oportunidade que a RNA preparou para você poder conhecer e avaliar
se faz sentido continuar nessa caminhada. Realmente você queria a nossa ajuda para viabilizar isso? Você tem mais 10 a 15 minutos? Me diz aí, um sim ou um não, se faz sentido, se você poderia ficar aqui mais 10 a 15 minutos. Opa, geral falando sim. Então vamos embora, vamos perder tempo não. Eu vou te apresentar aqui uma solução que é uma inovação da Rede Nacional de Aprendizagem. Uma forma que a gente decidiu que é talvez a melhor forma para a gente poder te ajudar a começar a abrir, a criar sua ONG do zero. E a gente chamou de Serviço de Assessoria Técnica e Jurídica da RNA, que é o que empaca as pessoas, que é o que dificulta esse processo. E, gente, sim, é um serviço pago, tá? Você vai conhecer como é, o que é, quanto custa, tá? Você vai fazer seus julgamentos, sua avaliação. E aqui é conversa de adulto. Aqui é conversa de adulto, tá? Vamos deixar tirar as crianças da sala, porque a conversa aqui é para quem realmente está querendo levar isso a sério. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O serviço de assessoria técnica e jurídica, ele tem como base, né, acho que são 4 entregas. A gente tem treinamento, que eu vou explicar agora, a formação Nova ONG, é um treinamento online, onde a gente vai trabalhar, eu vou explicar daqui a pouco. Tem suporte, é uma assessoria, então você tem suporte da Rede Nacional de Aprendizagem para poder, na hora que você engasgar, na hora que você ficar com dúvida, você, né, você ter esse apoio para onde eu vou, né, o que eu vou fazer. Você tem ferramentas gerenciais, ferramentas para você conseguir legalizar sua ONG, vou te explicar. E você tem materiais, modelos, principalmente Estatuto Social, que é o mesmo que eu montei a Viva Lagos, que o Luiz Cláudio, que a Aline, que o Jair, que a galera toda, os meus alunos usam, que é esse modelo que eu expliquei, né? E o modelo de ata de fundação. Parece que não, mas a ata de fundação, ela tem que ser preparada tecnicamente de uma forma que não vai bater no cartório e vai voltar, ou senão você vai esquecer alguma coisa, daqui a pouco você vai ter que fazer um outro registro no cartório e gastar mais uma taxa de cartório, que é o que a gente não quer agora, tá? Então, eu queria começar falando para vocês da formação Nova ONG, que é esse treinamento online onde a gente trabalha os 4 pilares que sustentam o funcionamento de uma ONG. A parte da legalização, né, que é o principal para quem está começando a ONG do zero, mas a gente trabalha a gestão institucional, é o que a gente chama de GID, Gestão Institucional Descomplicado. Tem o pilar da sustentabilidade financeira, que eu falei tanto para você, e comunicação e marketing. Então vamos lá, legalização. Começa com esse passo a passo. Tem aulas, tem, né, treinamento mesmo para você entender como é que é o processo. Aí tem lá aula sobre como é que quais são os erros que você não pode cometer na hora de dar nome para a instituição, como é que você resolve o problema do local se você não tem local, quais são as opções, entendeu? E aqui estão as ferramentas. Tem um guia CCZ, que é um guia completo de como começar a sua ONG do zero. Tem um checklist da documentação que você precisa apresentar no cartório. Tem um GPS, Nova ONG, o modelo de estatuto, modelo de ata de fundação. No pilar da gestão institucional, tem aula de planejamento estratégico, mas não é qualquer planejamento estratégico de uma instituição sem fins lucrativos, de quem faz isso há mais de 2 décadas. Tem um conteúdo sobre gestão financeira de uma forma simples, para poder você fazer isso de uma forma tão descomplicada que seja simples de fazer, seja ágil para fazer. A gente tem uma parte sobre
pessoas, né? Gestão de pessoas, como é que você monta um programa de voluntariado que fique protegido por lei, né? Trabalhar com estagiário, trabalhar com RPA, trabalhar com pessoa jurídica, MEI, CLT, quais são as vantagens tributárias que a sua instituição pode ter para poder trabalhar com CLT. Hoje, por exemplo, só trabalho, praticamente todo mundo aqui é CLT, entendeu? Eu não sou, depois eu explico por quê, mas a maioria é indicadores para você conseguir medir o resultado, a evolução, mas isso tudo de uma forma simples, não adianta complicar. Você não tem tempo, como é que vai complicar? Sustentabilidade financeira. A gente trabalha com o conceito de MSE, Modelo de Sustentabilidade Eficiente. Eu trabalho a ideia do protocolo da generosidade. Você tem que entender que primeiro a gente dá, depois a gente pede, depois a gente recebe. O que que é, como é que faz um funil de arrecadação? Como é que você constrói ofertas, oportunidades para as pessoas apoiarem a sua instituição? E, obviamente, quem é o perfil? Qual é o perfil do seu apoiador ideal? Como é que você detalha isso para você ter clareza na sua comunicação, na sua abordagem, quando chegar o momento, né? Depois de fundada a ONG e tudo mais. Comunicação e marketing. Aqui a gente trabalha com a teoria do jardim, construção de narrativa institucional, posicionamento. As pessoas precisam entender o que que você faz, como é que você faz, por que que você faz, o processo de construção de reputação da sua instituição, a importância disso e como é que você faz, como é que a gente faz aqui, né? Técnica do transbordo, né? Que é uma técnica que a gente usa aqui para produção de conteúdo na internet de uma forma natural, orgânica, gostosa. A gente trabalha com os gatilhos emocionais, sobretudo o gatilho da gratidão, o gatilho da empatia, o gatilho da solidariedade. Lembra que o processo de decisão de apoiar uma ONG é 90% emocional e 10% racional. Você precisa entender como é que isso funciona. E aqui tem uma surpresa, né? A gente decidiu, em cima da hora, colocar um bônus especial, que é o método da colheita. O método da colheita é como que a gente roda uma campanha de arrecadação num modelo mais simples, mais tradicional que existe, mas com uma metodologia para gerar uma injeção de caixa rápido. É um processo que dura 2 semanas, que você vai gerar uma injeção de caixa rápida de uma forma simples, que todo mundo consegue fazer. Mas não vou, deixa, não vai ouvir de mim, não. Ouve o Éder falar disso. Me explica, me conta só no chat se vocês estão ouvindo aqui. Karina, me diz aí, Gemina, me diz aí se vocês estão ouvindo. Não? Espera aí, já sei. Já sei. Vocês vão ouvir. Espera aí. Vou voltar. Opa, caramba, pulou aqui. Espera aí, gente. Espera aí que eu toquei aqui, o negócio saiu da... Quem sabe faz ao vivo. Espera aí que nós vamos voltar lá para onde a gente estava. Aí. E eu vi que você aplicou. E agora, estão ouvindo? Me diz só rapidinho aí se estão ouvindo. Me conta aí se estão ouvindo o áudio agora. Sim? Então vamos lá. O método da colheita, né? Aí na Uniped. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Sim, a gente já tinha esse hábito, porque a gente começou a ONG trabalhando com crianças e adolescentes, e é o que você fala muito, né? Você olha, trabalho social não tem preço você fazer, mas tem custo. Então a gente já vinha fazendo alguns eventos. Eu lembro que quando eu cheguei nessa aula sua, a gente já tinha programado, já tinha datas postas para fazer uma feijoada. Nós vamos fazer a feijoada, e a gente conversando, nós vamos rifar o Air Fry. Aí eu usei o passo a passo que você ensina. Vou pegar pensar alguns pontos. A gente pegava os bilhetes e ficava 1 mês, 2 meses vendendo bilhete. E a gente sabia que aquilo ali acomodava na mão de quem pegava. Faltava ali o que a pessoa... Então, essa sacada de você ter 2 semanas apenas para começar a vender, isso foi muito, isso surtiu muito efeito para a gente. Você pegar aquele banner que você vai publicar e no dia que você publicar, você soltar e todo mundo ir lá curtir, republicar aquilo ali, para você dar meio que uma pirada no algoritmo, no caso do Instagram.
isso para a gente funcionou. A gente não tinha, como você tem, centenas de alunos, mas aí nós pegamos todo mundo da nossa equipe, o pessoal que está perto, e aí a gente provocou, pessoal, quem vender mais vai ganhar R$ 100. A gente arrecadou, faltou acho que R$ 20 para R$ 5.000. Nossa meta era 5.000. A gente conseguiu isso, depois a gente ganhou uma cesta de produto da Natura, a gente aplicou novamente a metodologia, a gente vendeu mais de R$ 2.500. E com uma rifa, a primeira foi R$ 10, a segunda foi R$ 5. Um evento solidário que você fizer dentro da metodologia, você paga o custo. A experiência nossa foi essa. Incrível, né? Pronto, aí já tem uma outra parte aqui que não precisa agora. Gente, voltando aqui na história do método da colheita, E eu vi né? que Peraí, você peraí. É impressionante como, usando uma metodologia testada, validada, como que esse método tem gerado frutos para os nossos alunos, para quem está começando, que precisa de um modelo mais simples, mais fácil de implantar, entendeu? Para depois estar buscando modelos mais complexos, sofisticados, que geram receita todo mês. Por exemplo, aqui eu trabalho com programa de estágio, programa Jovem Aprendiz, eu trabalho com comunidades, construção de clube de membros e comunidades. Então, isso tudo é mais sofisticado. Vamos botar o pezinho na água, vamos começar com a forma mais simples. Quando a gente testou esse método, quando a gente criou o método, eu fui testar, a Viva Lago gerou R$ 12.034 em 2 semanas. R$ 12.034 e eu vi que em você 2 semanas. É maravilhoso. Mas vamos lá. Também tem outro bônus, já que a gente está falando de comunicação e marketing, né, nesse serviço aí, nesse pacote que a gente está falando, que são templates. O que são templates? São já imagens já pré-definidas diante da metodologia que a gente trabalha para já facilitar a vida, né? Essa é a ideia. Mas vamos lá, serviço de assessoria. Ah, quanto custa, né? Eu já vi pessoal perguntando aí. Olha só, gente, eu falei lá há pouco que se eu tivesse que escolher uma hora para investir quando estivesse criando a ONG, eu investiria na construção do meu estatuto social, do modelo jurídico, porque é essa célula-tronco que você vai colher frutos daí para frente, tá? Aqui eu estou mostrando para você a tabela, não sei se dá para ver aí, se você está vendo pelo celular ou não, mas a tabela da OAB do Rio de Janeiro, só para a gente ter uma referência, um ponto de partida, tá? Que é quanto que um advogado, usando a tabela da OAB, cobrava no ano passado para fazer esse trabalho. R$ 3.966,63 para criar o estatuto, modelar a ata e assinar junto, porque tem que assinar, lembra disso? O Código Civil pede que o advogado assine, entendeu? Mas vale muito a pena. Aqui, pelo princípio da transparência, eu estou mostrando aqui para você o quê? O relatório de faturamento assinado pela Finança e Assessoria Contábil, que é a nossa contabilidade, tá? O faturamento o movimento da Viva Lagos de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024, tá? Você vê que a gente está num momento de crescimento, né? Em fevereiro foi 436 mil, lá em 2023. Em janeiro desse ano, 666, que número ruim, né? 0,9468. Então, no total, gente, 6.388.063. Esse número, eu fiquei pensando se eu devia mostrar ou não mostrar. Mas eu acredito muito no terceiro setor, no princípio da transparência, tá? Esse número é para você ver que é possível. A Viva Lagos é uma instituição pequena, são 25 colaboradores, no interior do estado, uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, né? Não tem recurso público aqui, a gente só trabalha com recurso privado, né? Atendendo as empresas aqui da região. Enfim, é só para você ver que aquele investimento de 4 mil, que pode soar caro para muita gente, quando você olha 6 milhões, ficou barato, não ficou? Ficou barato. Esse
processo, né, de serviço e pacote, serviço de assessoria, ele tem 1 ano de suporte, tá? A gente vai estar dando todo o suporte, né? Tem um canal exclusivo para aluno por 1 ano, que é mais do que suficiente para você montar a sua ONG e tocar a vida, e eu espero que continuemos juntos, né? Você tem a garantia por lei de 7 dias, então todo mundo fique tranquilo com relação a isso, porque é uma garantia, né, do Código de Defesa do Consumidor. E agora a gente chegou no momento de decisão para quem está assistindo essa aula, e eu vejo 3 caminhos, gente. Sendo muito direto aqui, a gente já está há bastante tempo. A gente tem um caminho que é você esquecer tudo que eu falei, tá? Alexandre, entrou num ouvido, saiu pelo outro, não é a hora, não é o momento, não gostei, e seguir a sua vida, está tudo bem. O outro caminho é você pegar todo esse conhecimento que agora você tem, toda essa base que agora você tem, espero que você tenha anotado aí, e fazer como eu fiz lá atrás, né? Arregaçar a manga e fazer tudo sozinho, do zero. Ou tem um terceiro caminho. Qual é o terceiro caminho? O terceiro caminho é que você continua com a Rede Nacional de Aprendizagem, você não começa, não constrói tudo do zero, e você tem tudo pronto e mastigado. Modelos, minutas, formulários, instrumentos, treinamento, suporte e muito mais. Você vai ver aqui. E aí vem aquela pergunta que já estava fazendo aqui, né? Qual é o valor? Qual é o valor do investimento? Né? Não sei se quem quer arriscar. Melhor não, né? Melhor não arriscar, não. Vamos aqui, direto e reto aqui. Gente, primeiro, não é custo, né? Aquela ideia de custo ou investimento. Porque a pergunta é: quanto custa todos os anos que muitas das vezes você já está aí batendo cabeça, né? Patinando sem conseguir avançar? Quanto custa usar o modelo jurídico errado, o modelo estatutário errado? Quanto que custa isso? Ouve aqui esse Olá depoimento. pessoal, meu nome é Jair Stack, sou gestor do Instituto OBDC, fundado em junho de 2023 em Joinville, Santa Catarina. Há muito tempo atuando em causas sociais, tinha um sonho de criar uma ONG, mas sempre encontrava alguma dificuldade em relação aos estatutos e isso me fazia postergar a decisão. Até que conheci o Alexandre Fernandes e assistindo seus vídeos e participando da sua live, percebi que ele falava com muita propriedade, como alguém que tem experiência, e decidi fazer o curso Nova ONG. E assim, depois de receber as direções e o modelo de estatuto, o sonho se tornou realidade. Aqui está o estatuto do Instituto Humanitário, Educativo e Cultural OBDC, devidamente registrado em cartório, o que tornou possível também a inscrição no CNPJ e a abertura de conta bancária. Deixo aqui meu agradecimento ao Alexandre Fernandes e desejo que todos também possam ter a mesma concretização. Grande abraço. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu adoro quando a gente consegue ajudar realmente, ajudar a transformar. É algo concreto, é algo real, né? Enfim. A gente aqui agora chegou na hora, né? Estamos terminando, mas antes aqui é importante você entender que é o seguinte: a gente pensou muito e decidiu criar 3 tipos de serviços técnicos de fornecimento de assessoria técnico-jurídica. 3 tipos de plano. Sabe, plano? 3 tipos de plano. Por quê, Alexandre? Porque tem pessoas em momentos diferentes. São investimentos diferentes, planos diferentes para você poder realmente avançar. E a gente usou essa simbologia aí, né? Tem um plano bronze, que inclui a formação Nova ONG, o passo a passo da legalização, o guia CCZ, que é como criar sua ONG do zero, GPS da legalização, checklist, cronograma da legalização, modelo de estatuto, modelo de ata de fundação e suporte por 1 ano. Esse é o modelo bronze. Tem o modelo prata. O modelo prata tem a formação, o passo a passo, o guia, o GPS, checklist, cronograma, modelo de estatuto, modelo de ata,
suporte de 1 ano. Mas, nesse plano, tem a análise jurídica do processo de legalização e o advogado da Rede Nacional de Aprendizagem vai ser o seu advogado, vai assinar o seu estatuto, a sua ata. Obviamente, isso aqui dentro do nosso modelo de estatuto, o modelo que a gente usa aqui, tá? Então, se você fez sentido tudo que eu falei até agora, você quer usar o nosso modelo de ONG, o nosso modelo jurídico e de estatuto, a gente vai receber toda a papelada, documentação, você vai juntar a ata, o estatuto, os documentos que você vai juntar, certidão negativa disso, não sei o quê, todos os documentos dos seus membros e tudo mais, juntar o pacote antes de levar no cartório, para não correr o risco de cair em exigência ou reduzir o risco. Você vai mandar aqui para a Viva Lagos, tudo é digital hoje em dia. O advogado da Viva Lagos vai analisar para ver se precisa mudar alguma coisa, algum ajuste que tenha, surgem dúvidas, né? E vai assinar, estando tudo certo, vai assinar, né, o seu estatuto e a sua ata, mandar a documentação dele para poder você já ter isso resolvido. Mas não acabou. Porque tem aqui o plano ouro. O plano ouro é o suprassumo. É a formação, é o passo a passo, é o guia, é o GPS, é o checklist, é o cronograma, é o modelo de estatuto, modelo de ato, suporte, análise jurídica, assinatura do advogado e mentoria da RNA por 6 meses. O que é a mentoria da RNA em 6 meses? São sessões quinzenais. Primeiro mês é quinzenal, né? Depois, ao longo do tempo, espaça, né? Os primeiros 3 meses, perdão, é quinzenal, depois vira mensal, né? De acordo com a demanda, com a necessidade do grupo. Mas o que é o importante da mentoria? Quando você tem um mentor, eu não sei se você lembra que eu agradeci os meus mentores que eu tive lá no passado, é você ter alguém te guiando, tá? E aí alguém que vai poder ir mais fundo e poder te ajudar nas especificidades do seu caso, da sua situação, com essa experiência que eu venho acumulando ao longo de mais de 2 décadas. O que eu preciso explicar aqui para você agora? Cada um desses planos tem entregas diferentes, né? Mas levam você para o mesmo destino, tá? Lógico, quem optar pelo plano ouro, para quem fizer sentido o plano ouro, vai ter um pacote de entregáveis maior e vai ter, vamos dizer assim, essa ajuda maior. Mas quem optar, quem para o seu momento atual, a melhor opção é o bronze você também chega no destino perfeitamente. Porque você também tem suporte, você tem todo o material. O material não muda. O que muda aqui é a questão do advogado, porque isso você vai precisar por lei, entendeu? Ou você é advogado, ou você tem um parente advogado que vai assinar para você, ou senão isso aqui vai fazer muita diferença, senão você vai ter que pagar um advogado. E aqui é a mentoria. A mentoria faz muita diferença. Quem aí já faz mentoria comigo, conta aí no chat. Me dá aí um testemunho aí se você faz sentido para você. Gente, sem enrolação, tá? Os valores estão aqui, né? Esses são os valores opa, perdão. Esses são os valores, né? Não sei por quanto tempo, a tendência desses valores é mudar em breve, porque dependendo do tipo né, de demanda que a gente tiver do mercado, a gente não vai conseguir atender, porque tem uma limitação óbvia, né? Sobretudo no plano prata e ouro, por conta do trabalho de análise, de assinatura. Lembrando que isso é uma prestação de serviço, né? Serviço de assessoria. Então, isso envolve equipe de suporte, envolve uma série de coisas, mas tá aqui, ó, um valor, eu diria que é um valor simbólico. Plano bronze, prata e ouro, para você que realmente, verdadeiramente quer começar a ONG do zero.